Olá pessoal, eu sou Aridelso, seu amigo pastor. Palavras de vida é o que eu trago para vocês. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor. Aqui vamos nós chegando com o quarto encontro com a série de estudos Esperança em Tempo de Quarentena, proposta pela Convenção Batista Fluminense em sua publicação especial para o terceiro trimestre de 2020. Há duas madeiras na cruz. Uma aponta verticalmente para Deus, estando fincada no chão. A outra está pregada horizontalmente na primeira, apontando para quem? Para o outro. A cruz fala de sofrimento, mas fala mais ainda de fé e esperança, porque ela é a grande obra do amor de Deus em Cristo Jesus. Este amor busca o homem com desprendimento e zelo. Na atroz luta pela vida, a cruz não desiste e persiste, triunfando sobre o pecado e a morte. O que motiva seus afetos e ações pela vida afora? É uma pergunta a ser respondida. E outras? Que importância tem a minha vida para mim mesmo e para o outro? E que importância tem a vida do outro para mim? Se eu ficar quietinho no meu canto, resolverei os meus dilemas e problemas da vida? Já tem muita gente fazendo, não é mesmo? Não vou fazer falta alguma? É assim mesmo? Que implicações pode haver em tal postura governada pelo egoísmo? Nós vamos estudar hoje a lição 4, que tem como tema engajamento solidário. O texto base na Bíblia é em Filipenses capítulo 2, dos versos 1 a 11. Temos como objetivos para esta lição: esvaziar-se do egoísmo que afasta do propósito de Deus e do povo de Deus. Compreender a realidade espiritual de luta contra o pecado e a morte, na certeza da vitória em Cristo Jesus. Obedecer o mandamento do amor, do considerar o outro em entrega total à vontade de Deus para a preservação da vida. E seguir o exemplo dos fiéis no suprimento às necessidades de todos, agindo para a salvação de todos, guiando-os a Deus e a sua vontade. Diz assim a palavra de Deus. Apóstolo Paulo à igreja de Filipenses 2, de 1 a 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um coração solidário é melhor do que um coração solitário. Como ser humano, devemos ter atitudes agregadoras. Devemos praticar atos solidários pela vida fora. Cabe o trocadilho. Deixando de ser solitário para ser solidário. Somos indivíduos, mas nascemos para viver em comunidade, para partilharmos de nossa humanidade. O verso 5 deste texto que acabamos de ler, de Filipenses 2, tem um mandamento para todos nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É importante frisar que só é capaz de ter toda a plenitude, toda a humanidade, aquele homem que está em Cristo. No primeiro verso, nós temos uma seleção de palavras que o apóstolo Paulo usa, que no fim das contas só tem um sentido. Ele diz que nós devemos ter motivação, que nós devemos ter exortação ou consolação, em algumas versões, comunhão, afeição, compaixão. Só é capaz de ter tal atitude ou ser movido por estas coisas aquele que está em Cristo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Consideraremos como primeiro tópico a motivação da ação solidária: amor. Se há amor, vidas se afetam mutuamente. Como nascemos e vivemos em comunidade, ou pelo menos devemos assim agir, as nossas vidas afetam outras vidas e outras vidas nos afetam. Somos convidados, somos mais do que convidados, somos intimados pela palavra de Deus a nos mover em direção a um zelo, a um amor que decidimos oferecer. Isto é uma decisão de amar. A mesma decisão que o Filho de Deus tomou na eternidade. O verso 6 e 7 de Filipenses 2 nos diz que Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Houve da parte do Senhor um desapego do lugar de conforto do céu. Houve da parte do Senhor amor que preza a preservação do outro. Ele tornou-se servo. Servo é aquele que serve. Servo é aquele que vive para o outro. Não é o caso também de nós nos desapegarmos da zona de conforto, do lugar de conforto que tem sido governado pelo egoísmo? Ou seja, quero preservar apenas a minha vida, mas não é apenas a minha vida que tem valor ou sentido para Deus e para o meu semelhante. A motivação da ação solidária promove isto no nosso ser. O que aplicamos na vida nisto é:
Precisamos estar plenos de amor. Não qualquer amor, mas o amor de Cristo, para corresponder ao propósito da vontade de Deus. Propósito da vontade de Deus. Devemos, à semelhança de Jesus Cristo, nos esvaziarmos de nosso egoísmo para nos encher do Espírito Santo de Deus e agir como Deus espera, como fez Jesus. No segundo tópico, vamos considerar que o contexto da ação solidária é a morte iminente. O verso 8 nos informa que Jesus, como servo de Deus, ele foi servo de Deus e dos homens. Ele foi obediente até a morte. Porque quem se dispõe a estar no meio dos outros também se dispõe a partilhar de tudo mais que está para os outros. E no caso humano, nós convivemos com a morte todos os dias. Então o Senhor Jesus abandonou a vida no céu, ou melhor dizendo, abandonou a zona de conforto no céu para estar conosco, viver a nossa dor, a nossa sorte, a nossa morte. E ele foi obediente até a morte, como diz o verso 8. E não qualquer morte, mas morte de cruz. Ele veio partilhar da nossa realidade espiritual, da nossa queda, do nosso sofrimento no pecado e na morte. Veio para lutar pela vida e nos ensinar também a lutar pela vida. Fez-se parte da humanidade. Fez-se como um de nós. E nós, como pessoas humanas, devemos entender, e o Senhor Jesus quer nos ensinar, quer plasmar isso no nosso coração, que todos nós fazemos parte da raça humana. O salmista, ele faz uma pergunta perturbadora que diz assim: que homem pode viver e não ver a morte? Ou livrar-se do poder da sepultura? Uma pergunta alegórica, uma pergunta que já tem uma resposta pronta. Nenhum homem pode livrar-se da morte. Todos partilhamos desta sorte. E o Senhor Jesus veio partilhar dela conosco. O amor de Jesus é o amor que nos move para esta luta, para esta guerra. E nós devemos ter o mesmo modo de pensar do Senhor Jesus. O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nós devemos confrontar a morte e vencer. Nós confrontaremos a morte e venceremos a morte. Porque nós não estamos lutando com as nossas armas e nem com a nossa força. Nós estamos lutando com as armas de Deus e com a força de Deus. Assim como o Senhor Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte. Não é uma guerra que entramos sabendo que vamos perder. É uma guerra que entramos sabendo que vamos ganhar. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 55, este capítulo ele fala sobre a ressurreição, da esperança da ressurreição, e fala sobre a ressurreição de Jesus Cristo, e ele conclui fazendo uma pergunta retórica também: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ou seja, nós em Cristo lutamos contra a morte e vencemos. E vencemos. Com Cristo, vencemos. Se estamos em Cristo, vencemos.
Então podemos aplicar na nossa vida o seguinte: não dá para fugir da luta, da guerra contra o pecado, contra a morte. A luta contra o pecado e a morte é o fato fragoroso na vida humana. De todos os lados somos cercados por esta realidade espiritual. Mas não estamos sós na luta e a vitória é certa em Cristo Jesus. Apliquemos isto na vida. O terceiro tópico vai nos dizer que a ação solidária é autossacrifício. O Senhor Jesus nos disse em Lucas 21, de 1 a 4, enquanto ele estava no templo com seus discípulos, diz o texto que Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse para os seus discípulos: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas 21, 1 a 4. A ação solidária que devemos ter, ela envolve autossacrifício. O sacrifício do eu. Estamos aqui considerando quantidade e qualidade. Quantidade é bom, mas qualidade é melhor. Quando nós vamos nos apresentar para Deus e nos apresentamos para Deus, para servir a Deus e aos seus filhos, nós não oferecemos uma parte de nós. Nós nos oferecemos por inteiro. Este é o propósito eterno do Deus eterno para cada ser humano. O propósito de vivermos para a glória de Deus, com inteireza de coração, com plenitude de vida. Isto gera em nós o compromisso pela preservação da vida, da nossa vida e da vida do outro semelhante a mim. O bem-estar do outro importa tanto quanto importa o meu bem-estar. Então eu farei o que for preciso. Não farei um pouco, farei o que for preciso, o que for esperado de mim. Há um mandamento no verso 3 de Filipenses 2, que nós devemos considerar os outros. E mais do que considerar superiores. Devemos aplicar na vida o seguinte: Deus não recebe menos do que toda a minha vida. Meu compromisso, meu comprometimento, meu empenho em promover a preservação da vida humana, em promover o bem-estar humano, em promover a continuidade, a própria vida eterna do ser humano. Em quarto e último tópico, nós vamos ver que há um exemplo. A igreja primitiva, um caso concreto. Atos 2, 44 a 46, nos diz assim: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam
sendo salvos. Atos 2, 44 a 46. Este é o exemplo da igreja de Jerusalém, a primeira igreja fundada pelos apóstolos no dia de Pentecostes. A igreja primitiva, ela entendia muito bem o propósito de Deus na vida deles. Todos cuidavam do bem de todos. Eles não dedicavam algo que eles não pudessem dedicar. Deus nunca pede além daquilo que podemos dar. Todo o nosso ser. Então nós dedicamos aquilo que é possível a cada um de nós. Para quê? Para suprir as necessidades. Aquela mulher que consideramos há pouco, ela só tinha 2 pequenas moedas, que eram tudo. Era pouco? Era, mas era o que ela tinha. Então, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa afeição, tudo aquilo que somos, que temos, há que ser usado para suprir as necessidades. A sua necessidade, a necessidade de sua família, mas não só a sua necessidade, a necessidade de suas famílias. Nós temos responsabilidade com o outro. Como posso estar com o estômago cheio enquanto à minha volta há pessoas passando necessidade? Eu devo suprir o bem-estar. Eu devo estabelecer a justiça nessa terra. Deus espera que eu estabeleça a justiça nessa terra. E que eu haja pela salvação de todos. E que eu guie os homens a Deus. Cuide dos interesses dos outros, é o mandamento. No verso 4, Filipenses 2, 4. Cuide dos interesses. Este é o mandamento para nós. Nós devemos cuidar do outro. E nós devemos aplicar à vida isto. O bom da vida é estar onde Deus está trabalhando. E Deus está trabalhando para o bem de todos os homens. Deus jamais parou de trabalhar. Deus jamais parou de se importar com a sua criação. Então eu devo trabalhar juntamente com Deus, porque Deus trabalha. E fazendo isto, cheio de amor, suprindo necessidades, guiando homens a Deus, salvando vidas, cheio de atitude cristã, lutando e vencendo, comprometido com o propósito da vontade de Deus. Então, é isto. Neste tempo em que há tantas necessidades afloradas, tanto medo, tanta dificuldade, doenças, pessoas morrendo, pessoas precisam de atenção. Concluímos então, após considerar todas estas coisas, que só com o amor de Cristo impregnando nossos corações, nos movemos do que é solitário para o solidário, da vida sem propósito para uma luta contra a morte, para a preservação da vida. Não sós, mas acompanhado do dono da vida, com a ousadia obediente do Filho de Deus. Podemos suprir necessidades, guiar homens a Deus e agir para que sejam salvos. A última nota, assim disse o Senhor Jesus: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. João 9, 4. Paz e misericórdia estejam sobre o Israel de Deus.